Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a aplicar a derivação implícita em cálculo multivariável. Nós temos aqui a expressão 2x ao cubo menos 3z² mais z elevado a 4y, que é igual a 12, e nós queremos calcular o ΔZ, ΔX e o ΔZ, ΔY. Nós faremos isso por duas maneiras. A primeira delas é fazendo a derivação implícita normalmente, encarando a terceira variável como uma constante, e a segunda maneira é utilizando o teorema da função implícita. Antes de começar esse exercício, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal, porque isso significa muito pra gente. Nós vamos agora calcular as derivadas parciais ΔZ, ΔX e ΔZ, ΔY nessa expressão 2x ao cubo menos 3z² mais z elevado a 4y, que é igual a 12, utilizando e não utilizando o teorema da função implícita. Por que nós vamos fazer por esses dois métodos? Porque esses dois métodos funcionam. Um é mais fácil que o outro, é uma questão muito particular, porém o teorema da função implícita ele exige que nós alteremos essa expressão de uma certa forma. Então vamos deixar para fazer esse em segundo, começando sem utilizar o teorema da função implícita. O que nós vamos fazer aí? Para calcular ΔZ, ΔX, por exemplo, nós vamos derivar a expressão lembrando que todo y que aparecer será tratado como uma constante. Portanto, nós teremos a seguinte derivada. Derivada de 2x ao cubo é igual a 6x ao quadrado menos 3 vezes a derivada de z ao quadrado. Aqui tome cuidado que essa derivada é igual a 2z vezes ΔZ, ΔX, dado que z é uma função de x, mais derivada de e elevado a 4y, que é igual a zero. Tudo isso é igual a zero também. Derivada de 12 vale zero. Então nós temos de um lado 6x ao quadrado menos 6z ΔZ, ΔX, que é igual a zero. Portanto, o ΔZ, ΔX, redistribuindo esses termos, nós encontramos 6x ao quadrado sobre 6z. Portanto, ΔZ, ΔX é igual a x² sobre z. ΔZ, ΔX então já foi calculado. Vamos agora para o cálculo de ΔZ, ΔY. Agora nós vamos tratar x como uma constante. Nós temos a derivada de 2x ao cubo, que é igual a zero, menos 3 vezes derivada de z ao quadrado, mesma coisa, 2z vezes ΔZ, porém agora ΔZ, ΔY, mais derivada de e elevado a 4y é igual a 4 vezes e elevado a 4y, multiplicando pela derivada do expoente. Tudo isso igual a zero. Portanto, nós temos 6z ΔZ, ΔY, que é igual a 4e elevado a 4y. Nós podemos simplificar 4 com 6 e ficar aqui com 3 e aqui com 2. Portanto, ΔZ, ΔY é igual a 2e elevado a 4y sobre 3z. Agora, utilizando o teorema da função implícita, como é que nós resolvemos esse exercício utilizando esse teorema? Nós vamos reescrever essa função, no caso, em função de x, de y e de z, vamos chamá-la de f maiúsculo. Nesse caso, ela será igual a 2x ao cubo menos 3z ao quadrado mais e elevado a 4y menos 12, passando 12 para o lado esquerdo, e as derivadas parciais com relação a x e com relação a y, elas poderão ser calculadas da seguinte forma. ΔZ, ΔX pode ser calculado por derivada parcial com relação a x, desse fzão, sobre derivada parcial com relação a z, com sinal de menos na frente. E a mesma coisa para ΔZ, ΔY, no caso nós temos aqui menos fy, que é a derivada parcial com relação a y, sobre a derivada parcial com relação a z. Esse é um cálculo um pouco mais tranquilo, nós vamos ver que ele é efetuado de uma maneira mais rápida e a quantidade de erro que você pode cometer é menor. Calculando agora fx, fy e fz, nós temos o seguinte. Derivada parcial de f, no caso dessa expressão aqui, com relação a x, é igual a 6x ao quadrado, que é a derivada desse termo aqui. Derivada parcial com relação a y, como nós fizemos anteriormente, é igual a 4e elevado a 4y, que é a derivada desse termo aqui. E derivada parcial com relação a z é somente a derivada desse termo, no caso menos 6z. Portanto, nós já podemos calcular ΔZ, ΔX e ΔZ, ΔY, sendo que o ΔZ, ΔX é menos
fx 6x² sobre fz, que é igual a 6z negativo. Então podemos trocar esse sinal aqui da frente e a resposta fica x² sobre z, como foi visto anteriormente também. Então a resposta, claro, é a mesma. Já del z del y, nós temos menos fy, que é igual a 4e elevado a 4y, sobre fz, que é igual a 6z negativo. Então nós trocamos esse sinal também. Aqui nós temos como resposta 2z elevado a 4y sobre 3z também, como foi visto anteriormente. A mesma resposta. Essas duas soluções, elas produzem a mesma resposta.